quero também aproveitar e te perguntar o seguinte, porque tem muita gente falando, né? E aí aparece muito comentário, eu fico olhando no Twitter e fico, fico vendo, porque assim, a gente está falando dos Estados Unidos da América, né? Não vai chegar alguém lá e vai transformar as pautas todas dos Estados Unidos e vai tornar numa realidade progressista, né? Mas é claro que você pode avaliar criticamente a Câmara e até pensar se ela de fato representa aquelas bandeiras que imageticamente ela carrega, né? Ela representa de fato a população negra, ela representa imigrantes, já que tem origem, por exemplo, o pai jamaicano, a mãe indiana, é isso, né, o Uhum, Nilson? Conta pra gente um exato. pouco. Você quer comentar o que o Sakamoto falava, né? Mas fiquei curioso para te ouvir também dessas questões assim que são, né, digamos, caras a alguns da esquerda brasileira. Aliás, tem a ver com o comentário do Sakamoto, né? Eu adorei os pontos do Sakamoto, não decorei nada em ordem, mas guardei quase tudo. Tudo muito interessante. Eu, na verdade, acrescentando aqui, fazendo um diálogo, e o diálogo seria exatamente, por exemplo, com a comunidade negra, né? Essa ideia de uma identificação automática com a Kamala Harris pela comunidade negra. A Kamala sempre teve muita dificuldade de diálogo à medida que ela foi ganhando notoriedade, ela sempre teve muita dificuldade de diálogo com a comunidade negra, né? Por causa do histórico dela como procuradora, que é muito controverso, né, na perspectiva de alguns, mas de uma maneira geral, para a comunidade negra, onde o encarceramento em massa, a violência policial, todos esses temas eles são muito caros. Ela tem um histórico controverso, né, que é um pouco difícil assim de ser absorvido por grande parte da comunidade negra. O Sakamoto faz uma observação que, para mim, talvez por razões óbvias, né, mas para mim ele é um diferencial tão importante que ele é pouco levado em consideração em muitas análises que são feitas nesse contexto das eleições americanas, que é tirar o lugar e a posição que tem, por exemplo, a questão racial nos Estados Unidos. Isso pauta os Estados Unidos, forja os Estados Unidos, forja a sociedade americana. E é uma temática que não tem como estar fora, né, desse debate. O comentário que traz o Sakamoto com relação ao papel que teve em 2020 o fator George Floyd, ele é determinante, ele foi extremamente importante. Ele foi extremamente importante para motivar talvez a maior participação da comunidade negra nas eleições nos Estados Unidos. Foi um mobilizador importante, ao custo da vida de um homem negro, de uma maneira cruel e absurda, mas que foi um dínamo importante para envolver, além, obviamente, do contexto da pandemia, e como já naquele momento, né, nos Estados Unidos, já havia diversas pesquisas que indicavam como a comunidade negra foi profundamente mais afetada pela pandemia, pelas mortes, pelo desemprego, etc., os efeitos, né, da pandemia. Tudo isso causou, de alguma forma, alguma mobilização. A gente não tem esse elemento, a gente não tem esse fator. Pelo contrário, né, Biden foi perdendo forças na comunidade negra, num país em que o voto não é obrigatório, que você teve todo um trabalho de mobilização, né, para poder motivar a comunidade negra a votar por diversas razões, né? Você levar 4, 5 horas para poder votar, todo aquele embate de distrito, todas as hostilidades que são para votar em muitos dos estados do sul dos Estados Unidos. Então, essa participação não é automática e não é fácil, né? O engajamento das igrejas negras na campanha do Biden, quer dizer, uma parte significativa desse apoio, ele foi perdendo gradativamente, tentando recuperar. É um erro imaginar que a Kamala Harris ela vai trazer essa adesão automaticamente, né? Isso é uma coisa que a gente tem no imaginário aqui no Brasil, quer dizer, existe uma associação dela ser negra e imigrante, que de alguma maneira ela faz e ela não faz esse diálogo tão facilmente. Aliás, nesse aspecto, é até um fator a ser superado com relação ao Biden, porque ela, por exemplo, ela é pouco articulada com a classe trabalhadora, por exemplo, com os trabalhadores, que é um público importante nesse cinturão da ferrugem, né? É. E não é pouco que nós temos aí uma classe dos brancos empobrecidos
que nos Estados Unidos os pesquisadores chamam do ressentimento racial, que tem esse ressentimento racial que é real. Né? Recentemente, no estado de Iowa, da Universidade Estadual de Iowa, eles derrubaram as ações afirmativas e numa audiência aberta do Conselho, no Board, né, no Conselho de Educação, uma das justificativas é que os jovens brancos de Iowa estavam sem um lugar que eles se sentiam parte, porque as universidades tinham um número muito maior de negros, de asiáticos, e com um discurso muito com relação ao privilégio branco. Então, esse debate ele não está à parte. Né? E esses são temas extremamente caros e um campo extremamente fértil para a máquina de mentiras e de ataques dos republicanos. Então, só para responder a tua pergunta, fazendo esse paralelo, esse diálogo com o Sakamoto com relação a Kamala Harris e o desafio dela de agregar a comunidade negra. Verdade. Aqui no Brasil tem algo parecido, né? Há pouco tempo vi uma jornalista falando que foi demitida porque é bonita demais, né? Então, incluindo outras pessoas, ela que é muito bonita, sofreu esse preconceito, foi demitida.